Olá pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu vim falar com você aqui hoje sobre algo muito importante chamado GCAP, ganho de capital. Especificamente, ganho de capital na alienação aí, né, na venda de imóveis. Isso é um assunto que assusta as pessoas o ano todo, mas principalmente quando chega lá na hora de enviar sua declaração de imposto de renda de pessoa física e você se depara com a situação na qual você vendeu um imóvel em algum mês do ano lá e você não fez a entrega da declaração do GCAP, você não preencheu o GCAP, você não apurou e, por conseguinte, não fez o pagamento do imposto devido. Pessoal, esse tema ele é um pouquinho vasto. Eu não vou abordar tudo aqui hoje, porque o vídeo teria aí no mínimo uma hora e meia. Então eu quero fazer algo mais enxuto. Eu vou conceituar para vocês, vou explicar o que é o ganho de capital, né? E em outros vídeos nós vamos falar aí sobre alíquotas, sobre possibilidades de isenção, sobre ter mais de um imóvel residencial, vender um imóvel de até 444 mil, usar ali o valor da venda, o ganho de capital da venda para aquisição de outro imóvel residencial, as peculiaridades, os pequenos pulos do gato que existe aí na legislação que traz alguns benefícios para os contribuintes. Bom, hoje nós vamos falar basicamente da parte mais conceitual e introdutória, para que você saiba o que é que significa o ganho de capital na venda de imóveis e quem está obrigado a fazer o preenchimento do GCAP, por conseguinte, a apuração e pagamento desse imposto. Ok? Vamos lá. Não me apresentei, né? Eu sou Virgílio Jesus, contador, e eu estou aqui para simplificar para você termos contábeis e alguns termos jurídicos que estão envoltos na área contábil e financeira para que você possa tomar melhores decisões, ok? Vamos nessa agora, partindo para o vídeo. Vamos iniciar explicando o que é o ganho de capital, né? Bom, o ganho de capital, essa expressão, ela significa aí a variação positiva que vai ocorrer aí entre o custo de aquisição e o valor pelo qual o bem foi vendido, ok? Então, basicamente, ela seria aí o lucro, seria o ganho, né? O que você ganha, o que você recebe a mais pela venda de um determinado bem ou direito. Esse bem ou direito é que nós vamos estreitar ele para englobar apenas os bens, né? Apenas os imóveis. Mas é assim que diz a legislação que o ganho de capital ele é aí a vantagem oferida aí na venda de bens ou direitos. Então, você pode imaginar aí o seguinte, que eu sei que é um pequeno exemplo, no qual você compra um imóvel aí por 200 mil reais e vende ele por 450 mil reais. Nesse exemplo simples, seu ganho de capital seria de 250 mil reais, e sobre esses 250 mil reais, sem entrar no mérito de alíquota aqui nesse vídeo, tá? Mas sobre esses 250 mil reais, você aplicaria aí 15%, e esse seria o imposto a pagar pelo ganho de capital, ok? E aí, esse imposto de renda sobre ganho de capital também, como é que ele funciona? As pessoas físicas que tiverem o ganho de capital, via de regra, elas devem apurar e pagar o imposto de renda sobre eles, sobre esses ganhos. A apuração ela se dá por meio do preenchimento de um aplicativo chamado GCAP. É um aplicativo que ele foi desenvolvido especificamente para essa finalidade. Tem uma cara parecida, um layout parecido ali com o aplicativo, com o programa de declaração do imposto de renda de pessoa física, mas ele é exclusivamente para apuração de ganhos aí de capitais, ok? O prazo para preenchimento do GCAP e, por conseguinte, aí também para pagamento do imposto, nos casos em que esse é devido, ele é até o último dia útil do mês subsequente ao da venda. Então, aqui é a primeira confusão que muita gente faz. Eu vendi um imóvel em fevereiro, certo? Desse ano de 2022. Muita gente considera que vai pagar o imposto sobre essa venda apenas lá no ano que vem, na declaração do imposto de renda de pessoa física. Isso não é verdade. Se você vendeu um imóvel em fevereiro, você assinou o contrato de compra e venda do imóvel em fevereiro de 2022, você tem que pagar, você tem que preencher o GCAP e pagar esse imposto aí até, no máximo, o último dia útil do mês de março de 2022. Passou disso aí, a gente já vai ver o que acontece um pouquinho mais embaixo aqui mesmo nesses tópicos, tá ok? Esse preenchimento do GCAP, pessoal, além de ele ser obrigatório, ele servir para você apurar o imposto, né? Ele também serve para que você resiste às informações de ganhos.
Porque essas informações de ganho, de imposto pago, ela vai ser transferida depois lá para a sua declaração de imposto de renda de pessoa física. Então, imagine você que você vendeu um imóvel aqui em fevereiro de 2022, quando você chegar lá no mês de março e abril de 2023, que você for fazer a apuração do imposto de renda do ano de calendário de 2022, você vai utilizar essas informações que você preencheu no GCAP, inclusive o imposto pago, para você informar na sua declaração lá e fazer o balanço final, saber se você tem imposto para restituir ou se você tem imposto aí a pagar. Isso é de suma importância. Então, preste atenção a esse prazo, ok? Quem está obrigado ao preenchimento do GCAP e ao eventual pagamento do imposto de renda apurado. Isso também é importante. Né? Segundo a legislação, são obrigados ao pagamento do imposto sobre ganho de capital as pessoas físicas residentes no Brasil que ofiram ganho de capital na alienação a qualquer título de bens e direitos. Lembrando que nós vamos fechar nosso leque aqui apenas nos bens, tá? Localizados no país ou no exterior, quando adquiridos em reais. Quer dizer, se o bem estiver localizado no exterior, mas foi adquirido em reais, ele também vai ser aí alcançado pela obrigatoriedade, né, de preenchimento do GCAP e de pagamento desse imposto. Ou também as pessoas físicas residentes no exterior que ofiram ganho de capital na alienação a qualquer título de bens ou direitos localizados no Brasil, observados os acordos e tratados celebrados com países de residência do contribuinte. Então, por que esses acordos e tratados celebrados? É porque existem alguns países com os quais o Brasil tem acordo para não sofrer bitributação de rendimento, toda uma nuance jurídica internacional que também não cabe a gente citar aqui, mas isso é um fato que deve ser levado em consideração por você ou por seu contador no momento que vocês forem fazer a apuração do ganho de capital, o preenchimento do GCAP, no caso desse ganho de capital ser oriundo, certo? De um imóvel que é possuído por pessoas que moram em outro exterior, moram em outro país, desculpa, que residem em outro país, ok? Isso também tem que ser levado em consideração. E quais são as consequências por não preencher o GCAP e não fazer o pagamento desse imposto? Como nós temos em mente, nós já sabemos que o nosso país ele é bastante legalista, então sempre que tem uma lei vai ter uma punição para quem descumpre essa lei, e no caso do GCAP não seria diferente. Né? Caso a pessoa, o contribuinte, não respeite o prazo, ele vai pagar juros de 1%, mais taxa Selic acumulada no período de atraso e mais multa de 0,33% ao dia, limitada essa multa aí a 20% do imposto devido. Então, basicamente, se a multa, né, atualizada, no momento que você for pagar, ela for inferior a 20% do imposto devido originalmente, então você vai pagar a multa. Se ela for superior ao 20% do imposto devido, aí você desconsidera a multa de 0,33% e considera 20% do imposto devido. Isso aí também é coisa que a gente consegue ver na prática aí em outros vídeos, fazendo algumas simulações para que vocês consigam fixar mais ou menos como é que funciona. Ok? Além disso, né, persistindo a inadimplência da declaração e ou do pagamento do imposto, lembrando que a obrigação de fazer o preenchimento do GCAP e a obrigação de pagar o imposto são distintas, né? Você tem que fazer a apuração, mas só isso não basta, você também está obrigado a pagar o imposto, em caso isso seja devido. Então, havendo uma ou outra, ou ambas as inadimplências, né, você pode ter preenchido o GCAP e você não fez o pagamento, então também vai haver a mesma penalidade aqui, que vai ser o CPF do contribuinte, ele poderá ficar com restrição, que vai impedir esse contribuinte aí de utilizar diversos serviços, inclusive abrir contas bancárias, adquirir empréstimos, financiar imóveis, financiar veículos, né, abrir empresas, uma série de serviços, né, que normalmente está a dispor do contribuinte, que acaba ficando restrito. Lembrando também, pessoal, que além dessas penalidades,
a Receita Federal também ela pode emitir um auto de infração contra o contribuinte. E qual é o prazo para que a Receita Federal faça isso, para que ela emita esse auto de infração? Esse prazo ele é de 5 anos a contar da data de venda do bem, certo? E é importante também falar em data de venda do bem, porque quando você, qual é o fato gerador, né, dessa questão da apuração do ganho de capital? E o fato gerador, ele pode ocorrer, ele vai ocorrer, na verdade, no momento da assinatura do contrato. Ah, mas eu vendi o imóvel e eu vou receber a prazo. Vou receber daqui a 2 anos, a 2 meses, porque foi um imóvel financiado, o banco não liberou o valor rápido, então o fato gerador eu vou deixar para preencher lá quando o valor for depositado na minha conta? Não. A data de compra do imóvel vai ser a data que está no contrato de compra e venda, certo? Aí dentro do programa do GCAP vai ter lá a opção de você informar como é que foi o recebimento dessa venda, se foi a prazo, se foi à vista, enfim. Vou fazer depois a simulação para vocês dentro do aplicativo do GCAP, para vocês terem uma noção de como é que é feito. Mas o mais importante é que você tenha em mente o conceito de ganho de capital. Então, se você vender um imóvel, se você vender um veículo, o veículo normalmente você acaba não tendo ganho de capital, porque via de regra, a menos que você seja um colecionador e também com a alta de preço que está tendo agora de veículos, pode até acontecer isso, mas ainda assim não é tão comum de você comprar um veículo por um valor, por exemplo, por 40 mil e vender por 45, por 60. Não costuma acontecer isso, então normalmente quando você não é colecionador de veículos, você não tem ganho de capital aí na venda de veículos. E o contrário acontece com imóveis. Dificilmente você vai comprar um imóvel por 100 mil e vender ele por 70, a menos que você tenha alguma urgência para viagem, para saúde, algo do tipo. Mas normalmente os imóveis eles tendem a valorizar com o passar aí dos anos. E como eu disse para vocês, essa é uma norma, essa é um assunto muito complexo, existem muitos pontos a serem observados, como imóveis que foram adquiridos até 1995, imóveis que foram adquiridos até 1900, até 69, você não paga imposto de renda, você é isento, imóveis que você vendeu, né, um imóvel único que você tenha, que você venda por até 440 mil, você também fica isento, enfim, uma série de exceções que não dá para tratar nesse vídeo, mas que eu vou trazer para vocês aí, né, mais para frente, com mais tempo, e inclusive com alguns exercícios práticos aí para que você vá treinando o seu raciocínio e evite a surpresa desagradável de chegar lá em março do ano que vem e ter que retroagir para calcular o GCAP desse ano, pagando juros e multa, e gerando aí, inclusive, um acréscimo no honorário contábil que você vai pagar para o seu contador, para o profissional que faz sua declaração de imposto de renda, ou até uma dor de cabeça para você mesmo, se for você que faz. Ok? Espero que esse conteúdo tenha ajudado você de alguma forma. Se te ajudou, deixa o like aí, compartilha. Estamos nesse trabalho aqui agora, realmente, de conscientização, porque muita gente mesmo não sabe nem o que significa ganho de capital e, infelizmente, as pessoas têm o hábito de só procurar o contador quando está com problema, o que acaba sendo um pouco tarde. Então, conscientiza seus amigos, seus familiares e vamos seguir juntos aí para estarmos sempre de bem com a vida aí com o leão, ok?